Ei, som. Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo. Amém. Estamos aí, mais uma escola bereana, chegando à lição de número 10. O pessoal ainda chegando aí, por conta desse dia atípico, mas a gente já vai dar início na nossa aula de hoje. Deixar aqui alguns recadinhos para os irmãos, né? A gente vai ter agora, no final do ano, duas datas, né, atípicas aqui em relação à escola bíblica, porque tanto o dia 25 quanto o dia 1º vão cair exatamente no dia da IBD, e provavelmente nesses dias que antecedem esse domingo, aí sim a nossa escola bereana terá transmissões apenas online, com disponibilização das aulas apenas em formato online. Então, a gente sempre tem, a escola bereana, assim, é algo que muito raramente ela tem somente online. Então, toda sexta-feira, é só ficar atento nos grupos, você que participa dos grupos lá, que quando é online, a gente avisa que é online. E às vezes as pessoas não prestam atenção lá e acabam confundindo a questão da transmissão com a bereana não ter aqui a possibilidade de você estar aqui presencialmente com a gente. Tá? Hoje a gente vai, como eu disse aqui, chegando na lição de número 10, né? Essa agora é o mês final dessas aulas que a gente está estudando sobre maturidade, e hoje a gente tem uma pessoa que está aqui pela primeira vez ministrando na escola bereana, e né, uma satisfação poder ter sempre gente nova, não no sentido de participação nos trabalhos aqui da escola bíblica, mas no sentido de ministrar aqui na escola bereana, e a gente tem percebido que o cenário tem sido um grande celeiro aí de pessoas chamadas para esse ministério, né, do ensino da palavra de Deus, e a gente, obviamente, fica muito, muito feliz, tá? Eu vou chamar aqui a nossa professora dessa noite, depois vou chamar o pastor Ronaldo para fazer uma oração por ela, para poder a gente estar recebendo essa porção que o Senhor nos preparou. Quero que você receba com grande alegria, grande satisfação, grande entusiasmo a nossa professora Thaís Morales na noite de hoje. Amém. Vamos nos colocar de pé, estendo as suas mãos aqui em direção a Thaís. O pastor Ronaldo chegou agora. Então, Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer. Senhor, nessa noite que tu venha usar a vida da Thaís, que tu venha conduzir a tua filha a transmitir aquilo que tu preparou para os nossos corações essa noite, que os ensinamentos dessa lição de número 10, características da maturidade, venha encontrar a nossa necessidade, o nosso coração e principalmente o teu querer para nossas vidas. Tu possa conduzir, que ela possa falar segundo o teu Espírito e que nós venhamos ser abençoados, é o que nós cremos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Boa aula, Thaís. Alô, oi, nervosa, mas corajosa. Eu estava orando, o pastor Ronaldo não vinha. Falei, Senhor, pastor Ronaldo, deixa ele lá. Deixa ele dormir. Ah, não, ele veio, gente. Eu estava nervosa e corajosa. Sei que eu não sou tão mestre, certo? Mas eu não sou crua para não poder estar aqui. Então, orei. Na verdade, eu já fazia dessa revista o meu devocional. Então, quando eu fui convidada para essa lição, eu já tinha um material pela qual eu já tinha estudado a respeito dela. Então, eu só aguardei o Espírito Santo dizer, é isso? Então, vamos. Vou começar, então. Eu não sei se vocês ouviram, têm o hábito de ouvir a aula. E o Lucas veio. Não sabia que você tinha... Tudo bem? Eu não sei se vocês conhecem, mas todas as aulas ministradas aqui na Bereana, previamente, são liberadas no CDcast. Então, vocês vão ter a oportunidade também de ouvir um outro professor, chamado André William. O André, ele tem na verdade, um diferente, né? Ele tem um perfil diferente do meu, mas vale a pena ouvir a aula e até para vocês terem mais uma opção. Porque se domingo vai ser ceia, mas isso é até importante falar para o professor,
que ele aplica essa aula na filial dele. Você tem essas duas oportunidades, na verdade, de ter essas vertentes da lição que tem na revista. Você tem a possibilidade de ouvir no CDcast, você tem a possibilidade também de assistir na Bereana. Eu trouxe também para vocês o anúncio da Fábrica BD. Eu sei que para todo mundo isso pode parecer óbvio, mas às vezes você não sabe. Você é professor, você não tem a prática, por exemplo, de fazer um PowerPoint. Não sei se você sabe, mas no portal da Fábrica BD tem tudo disponível. Lá tem um material que é o tesouro. Lá você tem PowerPoint, você tem subsídios, você tem exatamente tudo que você precisa para aplicar a sua aula. E eu preciso falar também do Kids, que é, na verdade, a área de educação cristã e infantil. Lideranças, departamento infantil, encaminhem para a gente o material de vocês. A gente precisa conhecer o material de vocês. Mandem para o kids@fabricabd.org. A gente precisa conhecer o material da sua filial. Oi? Está falando comigo? Não. Tá, vamos lá então. Devocional, essa live devocional. Na minha aula, eu vou falar alguns insights pelas quais eu absorvi das lives que acontecem na segunda-feira, 12h30, na @crentedocente, pelo Instagram e pelo YouTube. Vale a pena. Horário de almoço, coloca o fone no ouvido e usufrua disso. É a live devocional. Toda semana a gente aplica o devocional a respeito de uma lição bíblica. Vamos lá. CDcast eu já falei, então vamos começar. Vamos lá. Tá todo mundo com a revista? Então vamos em frente. Texto áureo, Colossenses 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A minha aula é sempre uma aula provocativa. Eu provoco as pessoas. Na verdade, eu vou trabalhar exatamente esse versículo a respeito de intenções, a respeito de comportamentos de personagens que eu vou falar aqui na aula. Eu vou falar do personagem e eu vou direcionar exatamente a respeito desse versículo. Primeiro, eu vou trazer uma provocação para vocês. Um insight que é importante, faz parte dessa aula. Deseja entender a sua dificuldade de amadurecer? A primeira provocação que eu vou deixar nessa aula. Perca a relação com o tempo presente e entenda as suas origens. Por que eu vou falar a respeito disso? Porque essa lição, ela traz uma mulher. A mulher de Sunem. A mulher que não teve o seu nome divulgado na Bíblia, mas ela teve a origem dela, da onde ela veio. Antes de começar a aula, a gente estava falando a respeito da forma que eu apresento ela no slide. Eu não uso ela como as pessoas normalmente utilizam, que é a sunamita. Por quê? Porque eu venho da educação cristã infantil, eu sou uma professora de educação cristã infantil. Quando eu falo para uma criança a respeito de um personagem, a palavra designada a ela, ela aprende que ali é o nome dela. Quando eu falo sunamita, ela vai assimilar que o nome dela é sunamita. E muitas vezes ela vai levar para a vidinha dela, ela vai confundir com outros personagens, como a Sulamita. Mas quando a gente ensina a respeito dessa mulher, a gente fala da origem dela. Porque a Bíblia, ela registra a origem dela, não fala o nome dela. E é isso exatamente que eu vou trazer para essa aula. Qual a sua dificuldade de amadurecer? Às vezes, o segredo está na sua origem. Está em você saber como você foi educado. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente tem um defeito, isso foi adquirido. Às vezes a gente é educado a ser assim. Não é de Deus fornecer a você que você tem inveja de alguém. Mas, de repente, isso veio do seu convívio, isso veio da cultura. Isso veio da onde você foi criado. Competição vem de Deus? Não vem. Mas, às vezes, você foi educado para ser competitivo. E aí você cresce com isso. Às vezes, a sua dificuldade de amadurecer vem na sua origem.
Essa mulher aqui que serviu de exemplo para a gente falar sobre maturidade, a palavra de Deus não diz o nome. De repente, porque é interessante a gente saber a origem. E é isso que a gente vai esmiuçar hoje. O objetivo: conhecer, aplicar e praticar os fatos dos personagens que eu vou citar. Eu vou utilizar a mulher de Sunem, mas é impossível falar de maturidade e não utilizar os outros personagens que a Bíblia deixou disponível. É impossível eu falar de características de pessoas maduras e eu não falar de tantas pessoas que tem na Bíblia. É obviamente que eu não vou poder esmiuçar como eu vou esmiuçar a mulher de Sunem, mas é importante a gente falar sobre eles. Vamos lá. Eu separei alguns personagens, eu estava até brincando com o Edvanei, porque eu mudei esses personagens durante a semana inteira, eu mudei. Toda hora vinha um na minha cabeça, não, eu tenho que falar desse, eu tenho que falar desse. Eu falei, gente, não tenho 2 horas de aula, não. Então, eu foquei e coloquei em alguns que têm características, porque, na verdade, pessoas maduras, todas elas são parecidas. Em todas elas eu vou falar de características comuns. Pessoas maduras são muito parecidas. Então, às vezes eu vou falar de Esdra, vou terminar na Abigail, e vocês vão ver que as pessoas são muito parecidas, elas chegam no mesmo lugar. Elas têm a mesma procedência, elas conseguem alcançar objetivos muito parecidos. Elas são muito bem resolvidas. E aí eu vou começar por Esdras. Quem foi Esdras? Esdras, eu já falei para ele a respeito do meu trabalho. Eu trabalho no meio secular. E uma vez a minha diretora pediu para eu falar a respeito de feedback. E aí, eu sou crente, né, gente? Vou aproveitar essa oportunidade para quê? Para lançar a palavra. Isso foi há uns 3 anos atrás. E eu falei de Esdras. Porque ele dá aula a respeito de um feedback. Porque quem foi Esdras? O rei falou para ele o quê? Vai lá, confere lá, vê lá como é que eles estão, vê o que está acontecendo lá. E se tiver tudo errado, vai morrer todo mundo. Beleza. E ele foi lá. E quando ele chegou lá, como é que ele viu, como é que estava a situação? Era idolatria, era todo mundo errado, não estavam seguindo os princípios do Senhor. Mas o que ele fez? Ele era um mestre, ele era um professor. Se tinha idolatria, se aquele povo ali, que era um povo judeu, se aquele povo ali é um povo separado, é um povo de Deus, estava fora dos caminhos do Senhor, a única coisa que ele precisava era o quê? Do conhecimento. E ele era um professor, gente. Se você chega numa sala de aula, você vê que as pessoas têm um comportamento imaturo. Qual é o seu papel? A maturidade tem que existir em você. Você não pode exigir que o seu aluno, que está sendo discipulado, ofereça essa maturidade. Ele dá uma aula a respeito de um feedback. Ele poderia ter ido até o rei. Ele poderia ter ido até lá. E ele poderia ter falado, está todo mundo perdido. Está todo mundo desviado. Está todo mundo errado. Mas ele não fez isso. Ele se dedicou. Inclusive, Esdras oferece para a gente na minha opinião, tá? Um dos versículos mais bonitos que tem na Bíblia. Porque Esdras, está em Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Olha só. Preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Isso é lindo, gente. Antes do ensino sair pela boca, já tinha entrado no coração dele. Ele estava preparado. Quando ele chegou lá e ele viu que as coisas não estavam corretas, não estavam coerentes, ele sabia que ele era um mestre. Inclusive, ele foi designado para aquela missão porque ele era conhecido por isso. O que ele fez? Não, essa missão é minha, eu sou um professor, eu vou lá e vou resolver. Ele resolveu.
Ele trabalhou em prol daquele povo. Ele sabia que aquele povo ali estava só desviado. Mas aquele povo ali era separado, era de Deus. Seria justo ele voltar para o rei e falar, pode matar todo mundo porque ninguém está sendo fiel? Não, não seria justo. O papel dele era resolver. O que ele fez? Resolveu. Porque gente madura resolve. Ele teve compaixão. Ele podia ter botado no colo do rei e falar, rei, resolve aí. Mas ele não fez isso, a missão era dele, ele matou no peito. Ele foi lá e resolveu, ele é professor. O que falta? É conhecimento? Então tá, eu ofereço esse conhecimento. E aí vale a pena você estudar, se aprofundar a respeito dele, porque aconteceram várias coisas e que faz muito, que se você contextualizar a vida de um professor que é um discipulador, você vai ver que faz parte da sua realidade. Faz parte da sua realidade você suar, você lutar pelo discipulado dos seus alunos e mesmo assim você vê que as coisas não saem exatamente como você espera, mas você não desiste. Ele rasgou as vestes dele, mas ele cumpriu a missão dele. Vou falar de Esther, a plena. Ninguém tem nada para falar de errado da Esther. A equilibrada. Aquela pessoa, assim, quando você vai falar... A Esther, inclusive, é um dos personagens mais ministrados em qualquer culto de mulher vitoriosa. Por quê? Por causa dessa característica que ela tem. Equilibrada. Equilíbrio emocional, gente, não é uma fase. Equilíbrio é uma característica. Você é uma pessoa equilibrada. Você pode passar fases difíceis. A fase, sim, é temporária, mas o seu equilíbrio tem que ser uma característica. De repente, a área da sua vida que você precisa amadurecer é a área emocional. Basta equilíbrio. Ela tinha medo, ela morria de medo. Ela era medrosa. Ela sofria pressão forte. Ela tinha noção da pressão que ela sofria, mas ela equilibrou. Ela fez a plena. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fala a expressão, fez cara de egípcia. Ela fez aquela assim, tá tudo certo. Ela soube, inclusive, chegar no rei. Ela soube, inclusive, chegar no rei por causa desse equilíbrio. Saber esperar, ela soube esperar a hora certa, a hora de falar, a hora de se apresentar, a forma de se apresentar. Ela era uma pessoa equilibrada. Equilíbrio não é uma fase, equilíbrio é uma característica. A fase é a circunstância. A circunstância é difícil, o crente ele já está acostumado a passar batalha. É normal. Quando o crente, assim, ele pode estar de férias, nas férias ele tem batalha. Isso é normal. Qual é a característica que uma pessoa madura tem? De saber que aquilo ali é uma fase, uma circunstância. Mas a característica que ele tem? Equilíbrio. Uma pessoa equilibrada. As emoções dele, ele consegue guardar. Obviamente que é uma série de processos a respeito desse equilíbrio. Obviamente, ninguém nasce equilibrado. Inclusive, é mais um insight que eu peguei da live, que acontece em segundas-feiras. A maturidade, ela é que nem a sabedoria. Ela é adquirida. A gente não nasce assim. Todas essas características de todos esses personagens aqui foram coisas que eles adquiriram. Foram coisas que eles assumiram. Isso daí a gente vai falar lá na frente. Não vou falar agora, não. Onesíforo. Gente, eu adoro esse personagem. Ele é muito legal. Eu gosto muito dele. Onesíforo, gente. Empatia. Onesíforo, ele não tem um capítulo dele, ele não tem um parágrafo dele. Na verdade, o que tem é uma expressão daquilo que ele fez. Paulo era uma pessoa que só apanhou, gente, para cumprir a missão dele. E Onesíforo, ele teve empatia. Eu sei que meu amigo está passando por esse processo. Eu vou lá. Mas eu vou lá para falar de coisas pelas quais vai deixar ele pior ainda de como ele já está? Não. Ele ia lá só para animar. Ele ia lá para motivar. Ele ia lá para fazer a pessoa não desistir.
Onesíforo. Uma pessoa pela qual a gente tem que orar para ter do lado. Uma pessoa que vai estar do nosso lado, se a gente estiver mal... Não, pode continuar. Se a gente estiver mal, vai estar ali. Se a gente estiver bem, vai estar ali. Se a gente não estiver, vai estar ali também. O que tiver que acontecer, vai estar ali. É o Onesíforo, gente. Eu posso dizer que ele foi essencial para o período de luta do Paulo. Paulo precisava de alguém assim. Não alguém que só pese. Você está com problema no casamento, a pessoa vai lá e só pesa. Você está com problema com seu filho, a pessoa vai lá e só pesa. Não pese. A vida já é pesada, dá leveza. Essa questão de empatia é uma maturidade. É questão de maturidade você saber o que você leva para o seu irmão. Se você leva peso ou se você leva leveza. Isso é muito simples de você entender. Se o seu amigo está triste, ele não quer choro. Ele quer consolo. Isso é o Onesíforo. Quer falar, pastor? Não, eu estava falando para o Vaninho que a citação de Onesíforo da Bíblia, em algumas versões, ele recriou. Na verdade, ele trouxe para Paulo, naquele momento de tensão, um momento de prisão, um momento de alívio mesmo, de descontração até, de deixar de pensar no problema, né? e de se alegrar simplesmente com a presença do amigo, com uma piada, com um X, com alguma coisa. Né? Então, isso é muito legal, uma característica muito interessante da pessoa. Né? No momento de você de dificuldade, você ter alguém que fala o seguinte, ó, esse aqui é o meu amigo, que eu vou conversar com ele, uma amenidade. Eu vou ajudar a tirar o foco do problema. É isso aí. Maravilha, Thaís. É fazer rir. Fazer rir. Isso é importante. Aí eu vou falar dela. Eu adoro, gente. Eu adoro ela. Ela foi a única, todos eu mexi, menos ela. Ela eu deixei. Ela, inclusive, Jael. Eu vou ter uma filha e vou botar o nome de Jael. Gente. Aí, já era. Gente, Jael é um personagem que ninguém ministra e eu fico injuriada. É muito difícil você chegar e ouvir alguém falando de Jael, gente. A Jael era uma mulher que não votava em branco. A Jael era fantástica, gente. Vale a pena. Estudem a respeito de Jael. Quem foi Jael? Eu vou contar para vocês. Para quem não conhece, obviamente que a maioria, vocês são crentes, né? Frequentadores de ABD, vocês são muito assim, né, gente? Jael, eu tiro uma característica dela muito importante, a coerência. Jael era coerente. Jael, gente, a briga não era com ela. Ela não precisava se meter naquela briga, tanto que quando o inimigo foi buscar asilo, foi buscar na casa dela porque achou que ali não tinha risco. Simplesmente a briga não era com ela. E o que ela fez? Ela resolveu. A briga não era com ela, mas ela sabia o lado certo, ela sabia o lado errado. Eu não gosto desse candidato, mas eu sei que o outro é errado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver. Então, ela resolveu, e não só resolveu, do jeito que resolveu, levou lá e mostrou. Ó, tá aqui, ó. Tá resolvido. Tá? Pronto. Tá resolvido. Jael, ela foi fantástica. Ela foi coerente aos princípios dela. A coerência faz parte da maturidade. Uma pessoa madura, ela é coerente. A revista fala de uma característica a respeito da visão ampla. Ela tinha visão ampla a respeito das coisas. Eu não gosto daquele candidato, mas aquele ali eu sei que não dá certo. É totalmente contra os meus princípios. O que eu vou fazer? Eu vou resolver. Ela não votava em branco. Ela não ficava em casa, cruzava as pernas e dizia, gente, está ali para eu resolver, eu vou fingir que não é comigo. Ela não fez a política, ela resolveu. Gente, estudem a respeito dela, vale muito a pena vocês conhecerem a Jael. A Jael é uma mulher pela qual ela não tem, de repente, totalmente o equilíbrio de Esther.
porque ela não era pacífica. Uma coisa que ela não era pacífica, porque uma pessoa pacífica não ia ter coragem de fazer o que ela fez. Mas ela era essencial para aquilo que ela tinha que fazer. Aí eu vou falar de um. Gente, esse aqui vale... Eu fiz umas 2 folhas a respeito dele, mas eu não vou esmiuçar tanto, senão não vou chegar em Sunem. Jetro. Quem era Jetro? Sogrão de Moisés. Sogrão de Moisés. É o Jetro. Aí eu falo para vocês. O que ele fez por Moisés? Ele foi um auxiliador. Aí eu separei uma frase muito interessante, um insight muito interessante a respeito de Jetro. Melhor do que se colocar no lugar de alguém é saber se colocar do lado. Porque Jetro, ele tinha experiência? Tinha. Ele era uma pessoa de idade, já tinha vivido muito na vida dele. Mas com quem estava a autoridade de Deus para guiar aquele povo? Com Moisés. Ele sabia que talvez, eu posso até dizer, que ele considerou, Moisés ele não tinha conhecimento administrativo, ele não tinha a gestão, ele precisava de um conselho, ele precisava de uma pessoa pela qual tivesse experiência para ajudá-lo a contornar aquela situação, mas a autoridade era dele. Andar do lado é uma maturidade. Você saber andar do lado de alguém, de uma liderança, de uma pessoa, é maturidade. Você saber se colocar no lugar, no seu lugar, não no dele. Jetro tinha uma coisa que Moisés não tinha, que era uma gestão administrativa. E o que ele fez? Ele se colocou no lugar dele. Ele usou da experiência que ele tinha para ajudar a missão e a liderança do Moisés. Às vezes, gente, isso é essencial para a maturidade das pessoas. Às vezes, você pode ser excelente, você pode ter doutorado, você pode ter experiência, você pode ser o cara nessa ação, mas a unção de Deus... Oi, Marise. Mas a unção de Deus para a sua vida não está com você. Então é importante estar do seu lado, mas eu sei o meu lugar. Eu estou do seu lado, mas eu sei o meu lugar. Eu estou te ajudando, mas a unção está contigo, a autoridade está contigo. Fica com você a autonomia de absorver aquilo ou não. Eu estou no meu lugar. Isso é uma questão de maturidade. Jetro sabia disso e ensinava perfeitamente essa característica e essa maturidade. Ele estava do lado de Moisés, mas ele sabia o lugar dele. Você via, por acaso, em algum lugar, Jetro falando ao povo, liderando alguma coisa? Não. Quando ele tinha que falar alguma coisa, ele falava com ele. Ele falava com Moisés. Uma característica de Jetro, de discrição. Ele era discreto. Ele não usava da filiação, digamos assim, da ligação que ele tinha com Moisés em benefício dele, de conseguir algum tipo de vantagem. Ele não fazia isso. Ninguém sabia a respeito de quem era o conselheiro de Moisés. E Jetro estava ali, do lado dele. Quer falar? Thaís, Senhor. Entremi agora. Falou com tanta o que veemência. Jetro fez, na verdade, é algo que representa muito o que as lideranças necessitam, né? O pastor Ronaldo sempre fala essa frase aqui, eu nunca repito porque ele tem a peculiaridade de falar ela, mas o fato é que o fato de você estar na liderança, não necessariamente você necessita aparecer sozinho ou não evidenciar a equipe que está trabalhando com você. E a percepção de quem trabalha com o líder, ela é essencial, porque às vezes se enxerga alguma coisa que o líder não está enxergando. O fato, às vezes, de pensar no todo, ou especificamente numa situação que é importante para aquilo ali que está sendo desempenhado, você perde um pouco da noção de coisas específicas que vão facilitar. E Jetro representa exatamente isso. Alguém que, dentre aquele povo, não somente pela questão de maturidade no que diz respeito à experiência temporal, mas também pela maneira que observa. Então, a ideia de organização, de administração, ela é percebida
O próprio texto bíblico, quando fala sobre isso, eu entendo a sutileza com que ele leva isso a Moisés. Não é algo forçando para que Moisés ali, impositivo, porque é claro e notório a gigantesca liderança de Moisés, ali a missão que ele tinha. E Jétro, ele consegue, com essa sutileza e sem essa imposição, trazer isso daí para Moisés, e isso resulta numa coisa prática, né, A maturidade dele em entender aquela situação e propor uma solução. Aproveitar, a gente está com os internautas aqui, né, pessoas aqui abençoadas assistindo com a gente, professora Renata Santana, nosso professor Túlio Pereira, Luiz Sepúlveda, o pessoal participando em peso aqui no online e dizendo que a aula está uma benção. Vamos nessa. Vocês falaram isso para me acalmar? Não, daqui mesmo. Ai, agora eu fiquei nervosa. Que Túlio colocou o seguinte: Deus abençoe, Thaís, você é uma bênção na Escola Bíblica da DEVEC, na Fábrica EBD, Deus lhe use poderosamente. Renata Santana falou, aula excelente, professora Thaís, equilíbrio é uma característica, não uma fase. Né? O Melquisedeque Barbosa, lá, nosso amigo lá de Realengo, está botando Jétro e Moisés, totalmente diferente do profeta velho e profeta novo. 1 Reis 13, muito bom aí, Melquisedeque. Luiz Sepúlveda, Paz de Cristo Bereano, estão todo mundo aí online, assistindo aí, Thaís prestigiando. Estou até suando. Perdi. Vamos voltar. Né? Eu estou aqui, aí eu vou falar da... Quem? Abigail. A Abigail, ela foi substituída umas 10 vezes, mas eu falei, não, gente, eu vou falar de Abigail. Abigail é importante. Abigail, ela foi importante, inclusive, para uma fase da minha vida, né? Todo mundo tem uma fase da vida que tem um personagem bíblico que a gente veste, a gente fala, preciso disso. Preciso dessa como posso dizer, é uma característica da Abigail, uma característica que, na verdade, resolução de conflito, né? Quem trabalha na área jurídica sabe que a vida é resolver conflito, apagar incêndio, né? E a Abigail, gente, ela tem uma característica que só pessoas maduras têm: resolver conflitos de forma pacífica. Ela podia ter se esquivado, ela podia ter colocado fogo no parquinho, e o que ela fez? Ela resolveu de forma pacífica. Todas essas pessoas aqui são pessoas que têm uma característica muito igual. Elas matam no peito as missões delas. Gente madura mata no peito. Elas são solucionadoras. Qual é a sua missão? Lavar aquele banheiro? Vai ser o banheiro mais limpo da igreja. A sua missão é fazer o café. Essa missão, tem uma irmã aqui na igreja, agora eu vou contar. Tem essa missão. A equipe do café é a equipe que mais funciona. Não é? Mais trabalho. Mais trabalho, mas é que, gente, tudo dá certo. Falta tudo, mas não pode faltar tudo. Mas não falta um café e um lanchinho. Essa unção é a unção de resolver problemas. Não é aquela questão... Tem outra pessoa, uma pessoa que eu também pensei a respeito disso. O estacionamento. Tem uma pessoa aqui que resolve. Eu passei, exatamente, Thaís, precisa organizar uma coisa, só que coisa tem que ser feita lá no estacionamento. Eu procurei umas 10 pessoas, as 10 pessoas botaram... Não, você tem que falar com ele, o chefe do estacionamento. É a pessoa que resolve. Isso é uma característica de gente madura. Ela não questiona a missão dela. Ela não compara a missão dela. Qual é a sua missão? É isso, ela resolve. Ela não compara se a missão dela é menor, se é maior. Não existe tamanho e missão, gente. A missão é tua, mata no peito e vai. E isso é uma característica desses personagens. Qualquer personagem maduro que você lê vai ter essa. Ela começa, ela desenvolve e ela conclui, ela resolve. Isso é uma característica de uma pessoa madura. Aí, eu ia falar de 2 personagens que... Tem que falar, gente, é muito importante, mas eu não vou falar aqui, porque é a aula de Natal.
da fábrica. Então, eu não posso falar, né, gente? Não vou dar esse spoiler. Então, eu ia falar de José e Maria. Mas a aula de Natal da fábrica vai introduzir a data da família, né, que é o dia da família, que é o dia 8 de dezembro, e vai utilizar como exemplo Jesus, Maria e José. Só que se eu falar agora, eu vou dar spoiler da aula, então, gente, assista a aula, que aí vocês vão entender por que eu falo tanto a respeito da maturidade desse casal. A única coisa que eu posso falar, que Deus entregou para mim no momento que eu estava construindo aquele plano de aula, é a respeito de uma característica muito interessante sobre José. Para Deus ter colocado José, José era o homem da casa, era o homem da família, como um provedor, ele era o provedor de uma criança que era o dono de tudo. Exatamente. Como é que pode? Não é qualquer um. Não, não é. Não é qualquer um. Não é. Maria, imagine, gente, você carregar no seu ventre o Salvador. É porque para chegar no ventre, ele já tinha entrado no coração e na mente dela. Ela foi uma mulher preparada, eu tenho certeza. Que a cabeça e o coração, os sentimentos e a mente daquela mulher estava preparada para receber aquele homem. Mas eu não vou falar agora, aí não vale, porque aí é aula do Kid, gente. Eu não vou dar spoiler, não dá. Vamos para lá. Já falei do objetivo. Peraí que eu estou voltando. Vamos lá, vamos falar daquela que foi utilizada na revista. A gente tem que, né, usar também a leitura da revista, porque o professor vai dar aula domingo lá, vai falar e vai se basear na revista, a gente tem que falar nela. Vamos lá. Sunem. Eu estou falando da personagem que, pela qual é a mulher que não tem nome, ela tem origem. Então, já que ela tem origem, eu fui pesquisar a origem dela, para entender por que ela tinha aquela procedência. E aí eu fui fazer uma pesquisa geográfica sobre essa cidade. Eu descobri que é uma região fértil. É uma das regiões mais férteis da Palestina. Gravem essa palavra que lá na frente vocês vão entender. Deus fez esse lugar fértil. Fez esse lugar estéril? Não. Fez esse lugar fértil. Área estratégica para militares. Vamos lá. Sunem é uma área, é uma região que fica numa altitude que dá uma visão ampla a respeito de locais. Esses locais são muito interessantes e vale a pena. Megido, Dotã, Gilboa, Jezrael, Tabor e Nazaré. São regiões pelas quais vivenciaram muitas batalhas. E eu deixei por último para falar, Monte Carmelo. Vocês vão entender por que eu estou dando tanta ênfase à fertilidade e ao Monte Carmelo. Gravem isso. Era uma área, era um campo de observação. Os militares gostavam daquela região porque elas tinham uma visibilidade, eles tinham uma visibilidade a respeito daqueles locais. Guardem exatamente essas palavras-chave. Cenário de grandes batalhas. Cenário. Não eram causadores de batalha. Sunem não era um causador de batalha nenhuma. Você não vai achar nenhuma guerra. Com a tribo de Issacar. Não vai achar. Mas você vai achar muitas vezes a contribuição deles em outras áreas. Culturalmente, eu fui pesquisar culturalmente como era o perfil daquela população. Lá na frente vocês vão entender por que eu estou falando isso. Culturalmente, pacíficos. Não eram de guerra. Não resolviam conflitos. Não era com eles. Confusão era com o outro lado. Com eles não era... Não tinham Jael, eram mais para Esther. Eram mais para Abigail. Não eram de matar ninguém, não. Povo da paz. Nível cultural elevado. Eu adorei essa parte de nível cultural elevado. Oi?
Foi. Vamos lá, em Crônicas, capítulo 12, versículo 32. É uma coisa muito interessante. É o episódio onde Davi entra em Jerusalém. E ele é recebido pelos líderes. E todas as tribos levam os seus melhores soldados. Levam o povo da guerra, o povo da confusão, o povo da briga. Tribo de Issacar, que é Sunem. Leva quem? Os destros na ciência dos tempos. Leva os conselheiros. Sunem é um local pacífico de pessoas sábias. Pessoas que trabalham com o intelecto. Pessoas prósperas, porque é uma região fértil. Ou seja, por isso a mulher é descrita como rica. Pacífica, não é o povo da guerra. Culto, destros na ciência. Eu preciso apresentar o melhor que eu tenho. Eu apresento o meu soldado, mas eu dou o que eu tenho. Eu apresento os meus conselheiros. Hospitaleiros. Toda vez que eu escuto alguém falar a respeito da mulher de Sunem, as pessoas só falam dessa característica dela. Hospitaleira. Hospitalidade era algo cultural daquela cidade. Os militares, eles iam para aquela cidade, eles acampavam naquela cidade porque eles eram bem recebidos. Ninguém expulsava. Sunem era um local pela qual recebia as pessoas. Era cultural. Pode-se dizer que aquela mulher de Sunem, rica, não teve problema em receber aquele profeta porque já era hábito. Pessoas hospitaleiras é uma característica cultural daquele local. Aí vamos à origem bíblica, que é agora que a gente vai matar o fundamento disso. Lembra que eu estou falando da origem, lembra que eu estou falando dos processos de amadurecimento, que às vezes você foi educado para ter essa dificuldade que você tem. Você foi educado para não ser equilibrado. Você foi educado para ter essa área na sua vida que tem dificuldade de amadurecer. Você adquiriu, lembra, você é a imagem e semelhança de Deus, você é perfeito. Se você tem algum defeito, você adquiriu. Quando você tem uma criança, você cria o seu filho com competição, você tem que ser o melhor da sala. Você tem que tirar as melhores notas. O que você está ensinando para essa criança? A ser competitiva. Ela vai crescer achando que se ela não for a melhor, o ego inflado, ela não vai ser ninguém. Você foi educado a ser assim. E essa é a sua luta. A luta do seu ego é essa. Você, de repente, você considera que seja uma área difícil de você resolver. Por quê? Qual é uma das maiores dificuldades de discipulado que a gente tem? A gente recebe um irmão de fora, uma irmã de fora, que ela vem contaminada da educação que ela recebeu. Ela chega aqui na igreja, ela acha que homem casado é normal, ela acha que a roupa que ela usa é normal, ela acha que tudo é normal. Por quê? Porque ela é assim? Não, ela foi educada. Ela recebeu essa instrução da origem que ela veio. A área que você tem, de repente, dificuldade de amadurecer, você não nasceu assim. Você se tornou assim. Você foi preparado para ser assim. Sunem tinha características que Deus deu. Aí a gente vai lá, falar a origem bíblica e vocês vão entender o que eu vou falar, o que eu estou, exatamente essa contextualização, vocês vão entender. A origem bíblica, tribo de Issacar. Quem era Issacar? Eu estou com um professor bíblico, eu tenho certeza que vocês sabem, gente. Ele era filho de quem? De Jacó e Lia. Os filhos deles, os filhos de Jacó e Lia, foram divididos em tribos. Aí o que aconteceu? Gênesis 49. Gênesis 49, certo? Os descendentes, veio da descendência de Jacó. Ok? Gênesis 49. Jacó reuniu seus filhos para liberar a sua bênção. Concordam comigo? Os três problemáticos, aqueles que fizeram vergonha, coletivamente ele lançou a profecia. E o restante?
Fala do restante para mim. Ele lançou uma profecia individual. Certo? E Issacar recebeu a profecia dele. Gênesis 49, 14 e 15. Quer falar, pastor? Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Essa foi a profecia que Issacar recebeu. Issacar é a região que originou Sunem. Vamos lá, vamos só esmiuçar a profecia que ele recebeu, certo? Jumento de fortes ossos, próspero, trabalhador, prosperidade, cara do trabalho, legal. Deitado entre dois fardos, despreocupado. Ele trabalhava, mas ele era despreocupado. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. Tudo dá certo para mim, acomodou. Sou próspero, despreocupado, porque já vem culturalmente da passividade, são pacíficos, acomodados. Olha a sentença a respeito dessas características. Baixou seu ombro à carga, fleumático, impassível, indiferente ao sofrimento. Baixou a guarda. Tá tudo certo para mim, sou próspero, né? Tenho lá minha sala de aula, minha turma, meus 15 alunos, tá tudo certo. Todo mundo gosta de mim, pessoa simpática, né? Tudo certo. Olha a sentença dessa acomodação. Serviu debaixo de tributo. Você é rei, você é chefe, você é dirigente, sei lá o que você é, você é líder. Baixa a guarda. Acomoda aí. Vai achando que está tudo certo. Olha o que acontece contigo. Serviu debaixo de tributo. De rei? É, irmão. De mesa, você serve. Essa que é a verdade. Vai levando a tua missão. A gente está na geração que todo mundo tem promessa. Uma vez eu tive uma mãe de uma aluna que virou para mim, a criança tinha acho que 3 anos, virou para mim e falou assim: a minha filha vai ser uma mulher de nações. Ela estava na minha barriga, profetizaram a respeito da minha filha. Ué, que legal. Aí ela, o que você acha que eu devia fazer? Eu falei, coloca numa escola bilíngue. Aprende a falar inglês. Ela não vai ser uma mulher que fala para nações? Ela tem que estar preparada. Recebeu a promessa? Prepara ela. Prepara a tua filha. Acomoda. Finge que não é contigo. Ah, recebi a promessa. Você é uma missionária. Está se preparando para ser missionária? Tanto fisicamente, espiritualmente. Ah, eu vou ser pastor. Vou ser pastor. Legal. Está se preparando? Acomodou? Já recebeu? Eu vou falar um negócio com vocês. Vou ser muito honesta, que eu sou muito sincera. Eu nunca recebi uma profecia na minha vida e Deus nunca falou nenhuma promessa para mim. Deus nunca, gente. Se eu falar assim para vocês assim, uma tiazinha do Coquinho veio rodopiando e disse assim para mim, você vai ser alguma coisa? Irmã, eu vou ser muito honesta para você. As promessas que eu carrego no meu coração é a realidade que existe na Bíblia. Eu nunca fui de acreditar, você era uma mulher de nações, disse daquilo. Eu tenho consciência daquilo que eu sou, do que a Bíblia diz para mim, dos princípios que eu tenho que seguir e do que eu tenho que fazer se eu quiser chegar ali. Eu não me acomodo, não. Eu sou muito honesta. Tem muita gente que se acomoda. Quando eu tinha não sei quantos anos, alguém disse para mim que eu seria. Amém? Aleluia, glória a Deus. Né? A gente vai receber Pastor aqui... Ronaldo que já recebeu umas profecias nas vigílias, né, pastor? Cada uma coisa. Mas eu nunca, gente, juro, se aparecer uma tiazinha do Coquinho, ela vai em todo mundo aqui, mano, não sei porquê, nunca nenhuma vem em mim. Nenhuma vem em mim,
promete nada. Se eu falar, se alguém chegou pra mim e disse que, olha, você vai ser uma mulher, olha, você vai... Nunca, nada. Ninguém zero. nunca viu nenhum jacaré, nenhum picolé pra você, Nada. não? Não? Nada. O jacaré é a prova, o picolé é o refrigério. Né? Nada, zero. As promessas que eu tenho para minha vida é o que eu sei, está escrito lá na Bíblia. Se eu seguir os princípios, eu vou colher salvação da minha alma e uma série de coisas. Mas eu não descanso. Eu não descanso. E aí, peraí, que aí eu estou falando aqui, vamos lá. Sentença, guarda isso aqui. Serviu debaixo de tributo. Vamos voltar na mulher de Sunem. Vamos lá na mulher de Sunem. Eu falei da origem dela, concordam comigo? Falei, vou ver que horas são também. Né? Fala aí. Tenho meia hora, glória a Deus. Vamos lá. Falei de Sunem, falei da origem dela. Porque ela é uma mulher que Deus deixou registrado o lugar. Não deixou registrado o nome. Por quê? Porque... Ih, falou aí, ó, chegou a ungida do café. Ah, eu falei bem de você. Falei. Falei de você. A mulher que Deus deixou registrado, a origem, não deixou o nome. Por quê? Tinha alguma coisa que ele queria dizer pra gente. Uma característica da mulher de Sunem. Vê se não bate com a origem dela. Diligência. Uma mulher diligente. Sunem era um local de diligências militares. Juridicamente, de que é a diligência? Juridicamente falando. É algo que acontece antes do trânsito ser julgado. Antes dos militares, lembram que eu falei daquela característica de Sunem? Lembra? Sunem era um local de observação. Antes de eu guerrear, eu vou só estudar. Vou só olhar o que está acontecendo ali. Diligente. Para essa mulher ter colocado aquele homem dentro da casa dela, ter feito um quarto, ter sido tão hospitaleira, tenha certeza, ela observava aquele homem. Vocês lembram que eu falei que de frente, que perto e que próximo a Sunem existia o Monte Carmelo? O Monte Carmelo para Eliseu era o quê? Um local espiritual. Monte Carmelo era um local que já tinha acontecido uma série de eventos, inclusive com Elias. Dá uma olhada lá na Bíblia, gente. Vocês vão ver a respeito dos fatos que ocorreram, abençoadores a respeito do Monte Carmelo. Ela observava aquele homem. Aquele homem, ele morava em Samaria e ele simplesmente caminhava 56 quilômetros para chegar até lá. Ele passava por ela, ele passava pela cidade. Ela observava aquele homem e ela afirmou para o marido dela, aquele homem é um homem de Deus. A palavra de Deus diz que ela insistiu. Oi? Hã? Ela insistiu para aquele homem ir na casa dela, sentar à mesa. Ela construiu só isso, gente, mais nada. Um cômodo dentro da casa dela para receber aquele homem. É uma característica pela qual já existia em Sunem? Era. Mas para ela ter colocado dentro da casa dela, é porque ela queria ir além. Ela podia só fazer um banquete para ele. Aquilo ali já era uma hospitalidade que bastava. Mas o que ela fez? Um cômodo dentro da casa dela. Isso é além, ela queria ter uma amizade muito maior com ele. Isso é uma diligência. Para ela ter feito aquilo, ela estudou ele. Ela observou ele. Crente, você é observado. As pessoas observam você. O senhor quer falar? Não. As pessoas estão observando você. As pessoas, elas vão julgar você pelo seu testemunho, pelo seu comportamento. Como você se comporta, não é pelo que você fala. Eu posso ministrar muito bem. Uma das coisas que são muito interessantes é você julgar uma pessoa pela oportunidade que ela recebe. Ela canta muito bem, prega muito bem,
faz tudo muito bem, mas e nos bastidores? Você já viu o bastidor dessa pessoa? Eliseu, ele era uma pessoa conhecida. Todo mundo sabia quem era Eliseu, gente. Todo mundo sabia. Mas ela foi dirigente. Eu vou olhar os bastidores dele. Para ela ter insistido e ainda ter feito tudo isso que fez por ele, ela observou. Ela observava os bastidores e a constância daquele homem. Isso é um diferencial. Aí a gente vai para uma segunda característica. Quer falar, pastor? Vamos lá, segunda característica. Aí eu vou provocar. Eu falei que a minha aula é provocativa. Eu faço isso com criança, não vou fazer com vocês? Vou fazer, né? Vou fazer para... É bom que acorda. A gente fica acordado quando a gente é provocado. Altruísta. Olha que interessante. Ele pergunta. Gente, não é possível. Ela me dá comida, me deu um... Como diz, aqui no Rio de Janeiro, a expressão agora está sendo usada, é cativeiro. Fez um quartinho para mim, fez um puxadinho, fez tudo para mim. Alguma coisa, essa senhora quer alguma coisa de mim, né? Sou uma pessoa influente, de repente eu posso te ajudar. Ela pergunta, ele pergunta para ela, que se há de fazer por ti? Ela responde, estou bem, não preciso de nada não, está tudo certo. E aí eu vou falar com você a respeito disso, por quê? Porque Eliseu, quando foi falar para ela, uma primeira sugestão ele fez para ela. Uma coisa chamada conveniência. Ele oferece para ela conveniências políticas. Você quer que eu ajude você a falar? Quer que eu interceda por você com o rei? Quer que eu interceda por você com o pastor? Quer que eu interceda... Eu posso fazer isso, eu tenho acesso. Quer que eu interceda por você? Ele ofereceu uma conveniência para ela. E ela disse, não. Aí eu vou te provocar. Eu vou provocar o seu caráter. E se Deus te tratasse como você trata quem não tem nada para te oferecer? Aí a gente fala a respeito de altruísmo, a respeito de generosidade. É a capacidade espontânea de ser contrário ao egoísmo. Você nasceu assim, tá, gente? Se você é diferente, você aprendeu a ser diferente. Você foi ensinado a ser diferente. Você se habituou a ser assim e agora está sofrendo por causa disso. Você nasceu com uma capacidade espontânea de ser generoso. Você nasceu assim. Você não nasceu para troca de favorecimento. Você não nasceu para agradar pessoas porque essas pessoas vão te oferecer alguma coisa. Você não nasceu. Você nasceu para simplesmente ser generoso com os outros, independente do que é outra pessoa. Você nasceu assim. Se você é diferente disso, você precisa se tratar. Você precisa amadurecer. Isso é uma questão de maturidade. Eu sou seu amigo, Alexandre. Beleza. Se amanhã você for pastor, eu sou seu amigo. Você vai mudar de mesa, você vai mudar de comportamento, você vai ser cobrado por uma mudança de postura, a sua missão vai ser diferenciada. Mas você é meu amigo, não vai mudar em nada. É normal. Você não tem que fazer as coisas porque você vai receber alguma coisa em troca. Você vai se frustrar. Eu não aguento aquelas pessoas que viram e falam assim para mim, ai, gratidão, ingratidão, pessoa ingrata, eu fiz tanto por aquela pessoa. Eu já vi que aquilo ali é uma área que a pessoa precisa se tratar. Porque faz esperando alguma coisa. Se você faz esperando alguma coisa, você não é maduro nessa área. Isso aí é fato. E aí eu vou olhando a hora. 20 minutos, vamos lá. Beleza. Aí a gente vai falar uma coisa muito interessante. Vamos lembrar, a mulher de Sunem,
Ela tinha características que ela carregava da origem dela. Qual era a característica que ela carregava de Sunem? Infelizmente, a impassibilidade, a indiferença, o comodismo. Ela era uma pessoa que simplesmente, ela não era de combate. Aquela mulher era casada, olha o campo de observação daquele profeta. Ela é casada, o marido dela é idoso e ela não teve filhos. Possivelmente aquela mulher é o tipo de mulher que pensava assim, tá tudo certo, Deus não me deu, tá bom. Já não clamava, já não lutava, já não pedia, já não intercedia. Deus não quis, gente, tá bom. Mas o que Deus falava a respeito de Sunem? Fertilidade. Sunem era uma terra fértil. Ela não ser fértil era uma coisa, gente, atípica. Atípica. E ela simplesmente aceitava aquilo com muito comodismo. Ela carregava isso. Ela carregava essa sentença de sacar. Quando o profeta virou para ela e falou, bom, eu vou te dar que você tem um filho. Olha que coisa interessante. Oi, pastor. Olha que coisa interessante. Ela contestou. Ela era uma pessoa que simplesmente, ela tinha tanto abandonado os sonhos dela, que simplesmente quando alguém profetizou uma bênção na vida dela, o que ela fez? Ela contestou. Gente, contestar, questionar, é uma coisa que você não acredita. Você não contesta uma coisa que você acredita. Se você contesta que Jesus é o seu Salvador, você, né, irmão? Você não, né? Quer falar? A questão de contestar, porque ela não mais acreditava. Ela carregava o comodismo que já existia na origem dela. Ninguém da minha família estudou. Não vou estudar não, é muito cansaço. Gente, na minha época não tinha EAD, não era online, era presencial. Você trabalhava, você ia para a faculdade. Hoje em dia, a acessibilidade de faculdade é muito fácil, até em valor. Muito diferente de anos atrás, e tem gente que ainda não quer estudar. Aqui na igreja, a ADVEC, uma coisa que ninguém pode falar. Quantas capacitações de professor existem? Gente, Bereana, deixa eu te falar. A Bereana era era uma aula que era para ser lotada toda sexta-feira. Era para ter gente na porta, porque a gente tem milhares de professores. E o povo não vem. E se vem, dá argumento. Não, eu assisto online. Irmão, se você diz que você está cansado para vir aqui, é online, né, gente? Online, se você é fora do Rio de Janeiro, está a quilômetros de distância, a gente até entende. Mas você está ali, você não vem, então, o que a gente fala? Você trabalha na EBD, então você, por uma questão de atividade, você não consegue assistir a EBD. Então, se você é professor, o que você faz? Eu vou para a Bereana me preparar. Essa sala era para ter briga de cadeira. A verdade é essa. Mas o comodismo, de repente, é uma origem da sua vida. De repente, você é uma pessoa que foi educada, que adquiriu para ter... Você foi ensinado a ser assim. Indiferente ao sofrimento. Não, isso vai causar muito estresse. Não gosto de confusão, não, deixa, não quero não. Às vezes, esse excesso de passividade pode se transformar em comodismo. E sacar era cômodo. Esta mulher já tinha se acomodado. Ela já tinha esquecido aquilo que Deus tinha falado para ela. Já tinha esquecido. Terra fértil. Já tinha esquecido. Ela já tinha absorvido a característica da origem dela. O comodismo. Já não lutava mais. A mudança de chave. Eliseu mudou a chave, virou a chave dessa mulher. Porque Eliseu não era diferente dele, era diferente dela. Eliseu, ele não enxergava, ele não tinha compromisso com esse tipo de coisa. Ele não tinha compromisso com a imaturidade dela.
Você é casada, você tem um filho. Beleza. Te dou um filho. Encerrou o assunto. Ele nem debateu a contestação dela. Só te dou um filho. Eu não tenho compromisso com a sua imaturidade. Eu não tenho compromisso com essa sua deficiência. Eu te dou um filho. O que aconteceu com a terra fértil? Que era acomodada. A mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz um filho. A chave virou. Aquela mulher acomodada, ela viu acontecer na vida dela o que ela não esperava. Ela viu que ela tinha condições. Ela lembrou quem era ela. Mas o que aconteceu com isso? O que aconteceu, gente? Vamos lá, professor. As crianças participavam. Agora levanta toda a mão e fala assim: "Ei, tia, eu sei. Gente, fala, o que aconteceu com o filho dela, pelo amor de Deus?" Aluno. Vamos lá. Não, a chave virou. Ela teve o filho. Mas o que aconteceu com esse filho? Deus tirou. Acomodado? Deus tira, hein? Já estou te mandando. Deus tira. Deus troca. Nada acontece. Acomodado, está descansado. Deus vai mudar, hein? Deus vai fazer. Deus é assim. Estou acomodado, estou bem pra caramba, hein? Está tudo certo. Nada muda, nada soma, nada subtrai, está tudo certo, eu sou próspero, está tudo bem. Eu estou deitado no meu fardo. E sacar. Deus te deu a chance de virar. Deus te deu a chance de mudar a chave. O que você fez? Deitou no fardo. O que Deus fez? Tirou. Mas aí essa mulher tinha experimentado a mudança de chave. Ela tinha experimentado que era possível. Ela tinha experimentado, gente, a oportunidade de ter nas mãos o que ela queria. O que ela fez? Belíssima. Até meio-dia segurou a criança no colo. Confere? Morreu. Foi enterrar? Foi lá no quartinho guardar a criança. Deitou a criança na cama. O que ela fez? Se desesperou? Gritou, berrou, se jogou no chão? Não. Belíssima, sem falar para ninguém. O que ela fez? Foi atrás do profeta. Foi atrás de quem resolvia o problema dela. Já ouvi diversas ministrações a respeito desse silêncio dela. As pessoas acham que é uma plenitude da Esther, né? Aquela plenitude, aquele equilíbrio, a plena. Mas eu vou dizer uma coisa muito honesta, que inclusive me acompanhou para eu estar aqui. Tá? Coragem é uma coisa que você tem e você segue. Se você parar para explicar por que tu está fazendo aquilo, tu desiste. Eu devia ter entregue essa aula para o Edivanei há muito tempo. Na terça-feira eu estava com essa aula pronta, porque eu já tinha ela pronta, porque ela era um devocional para mim. Então eu podia entregar. Mas se eu entregasse para o Edivanei e o Edivanei falasse alguma coisa da aula, eu ia desistir. Me conhecendo como eu sou, a coragem é uma reta. Eu só vou, porque senão eu paro e desisto. Essa mulher estava quebrando um paradigma dela, ela estava saindo do lugar. Ela estava combatendo uma coisa que ela não tinha o hábito de combater. Então, o que ela fez? Silenciosamente, só resolveu e foi. Tem uma frase que ela fala para o servo, que é muito interessante. Para onde a senhora vai? Só vai. Vai, eu vou. Não fala para ninguém. Ela seguiu. Porque se a gente, que não está acostumado com certo procedimento, se a gente muda esse procedimento, a gente tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para mudar. E eu sei que se você parar no meio do caminho e explicar por que você está sendo diferente, você vai desistir. Porque vão argumentar isso em cima de você. Por que você está fazendo isso? Você sempre foi assim. Isso nunca te incomodou. Não incomodou para fora, mas para dentro incomodava. Pela primeira vez, sabe o que ela fez? Ela combateu. Ela foi em frente. E aí vamos ao diagnóstico, que é o tratamento. O tratamento, diagnosticou? Qual é a sua dificuldade? Qual é a área de maturidade que está ruim aí? É emocional? Qual é a área? É administrativa? É intelectual?
sei lá o que é, qualquer área. O que você precisa? Você diagnosticou, deu tudo certo, beleza. Reconheça o problema e faça o quê? Reaja. Aquela mulher sabia que precisava reagir. Ela estava fazendo uma coisa diferente que ela nunca tinha feito na vida porque ela era acomodada. Um acomodado não reage. Ela reagiu. Diagnosticou o problema? Eu não posso ficar calada, não posso ficar sozinha nessa, então eu vou embora. Reagiu? Reagiu. Mas uma coisa muito interessante que ela fez. Quando ela pegou aquela criança e ela levou naquele quartinho, ela fez uma coisa. Ela honrou o lugar que te corrigiu. Ela honrou o lugar que pela qual virou a chave dela. Ela não enterrou aquele filho. Ela levou exatamente no lugar que alguém prometeu e alguém fez. Alguém te corrigiu, irmão. Alguém te sinalizou. Alguém disse para você que essa área na sua vida deu ruim. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou extremamente corrigida por aquelas duas figuras que estão ali sentadas fingindo que não estão escutando o que eu estou falando. Me corrige o tempo inteiro. Ele sabe que sim. Mas corrige do jeito dele, objetivo assertivo. Né? Tanto ele está rindo. Tanto o Edivanei quanto o pastor Ronaldo. Honra essas pessoas que apertam a sua ferida da forma certa, porque elas querem o seu bem. Ela honrou o lugar que corrigiu e que virou a chave dela. E depois, o que aconteceu? Você vai ler, você vai ver que ela foi lá e chegou lá, segurou a onda, equilibrou, ficou plena. Quando ela estava só com ele, o que ela fez? Se ajoelhou, se rasgou e se entregou. E aí, todos os procedimentos, você vai lá, você vai ver tudo o que aconteceu. Não posso esmiuçar, porque eu estou falando com um professor que conhece essa história de todos os lados e sentidos. A única coisa que eu posso falar é o seguinte, que eu já vou finalizar, já vou concluir, antes que o pastor Ronaldo brigue comigo e diga que eu não faço um plano de aula construído no tempo certo. Ele aguentou o processo de amadurecimento. Ela estava lá no quarto, junto com aqueles profetas? Não. Tanto que o Eliseu, quando a criança espirra 7 vezes e levanta, ele pede para chamar a mulher de Sunem para ver o filho dela. Ou seja, ela aguardou o processo de amadurecimento. Aguarde o seu processo, fica equilibrado, aguenta firme. É difícil você sair do conforto. Você está acostumado a ser de uma forma, essa forma não está dando certo. Quando você muda, você vai receber crítica sim, mas você tem que mudar, você sabe que você precisa mudar. Sai da zona de conforto. O conforto não leva você. A imaturidade, deixa eu explicar uma coisa para você. A imaturidade, ela retarda o cumprimento de promessas que Deus tem para a sua vida. Se você é uma pessoa que você tem uma promessa na sua vida, se prepara, não se acomoda, segue em frente. Mas a sua imaturidade vai retardar isso. E aí eu vou concluir feliz da vida, porque os pastores já estão ali olhando para mim. As promessas de Deus existem para serem conquistadas. Você recebe a promessa, até a salvação da nossa alma, né? A gente tem que ser sincero. Até a salvação da nossa alma. Se a gente descansar, a gente dança. É essa que é a verdade. Recebeu a promessa? Se prepara. Só isso. Se acomoda em frente e vença. Amém? Já foi. Estava indo tão bem. Te abençoe, Thaís. Maravilha. Coisa linda. Tu sabe que quando você estava falando sobre a questão da mulher ser impassível ali, eu torci o nariz. Você torceu várias vezes. Não, eu torci o nariz porque eu não esperei. Eu não deixou molhar o bico, né? Mas fantástico. Na verdade, essa questão de virar a chave é exatamente isso. Ela sai de uma atitude de passivo, quando é a questão da origem, e a partir do momento que ela encontra com o profeta, ela muda. Tipo, você me deu esse filho, né? E se você me deu, você vai
É uma promessa que eu não queria. Então ela muda de atitude. Você falou para o moço, guia, anda, vai, não te detenha no meio do caminho. Não dá nem para o marido dela, ela dá satisfação. Olha, eu vou atrás, eu vou no profeta. Oh, não é lua nova, não é dia, não. Deixa comigo. Está tudo bem, vai tudo bem. E vai atrás. Fantástico, Thaís. Deus te abençoe. Aulão. As pessoas aqui gostaram muito. Teve até a irmã que falou assim, a Alessandra, como é que é, Vaninho, que falou? Demoraram para dar oportunidade para essa mão. Não demora não, está no tempo certinho. Coisa bênção, né? Abençoadíssima, né? Maturidade, gente. Aula fantástica. Um tipo de exposição que a gente não está até acostumado, né? Um modo diferente, Thaís, de você ministrar. Eu geralmente, ou na maioria das vezes aqui, a gente costuma até seguir mais ou menos a linha da lição no que diz respeito a isso, mas trazer essa questão da maturidade dos personagens bíblicos extremamente interessante, e eu devo ter imaginado até o conflito que você viveu essa semana para tentar, né, trazer alguns em detrimento de outros, porque se a gente parar para pensar aqui em maturidade de cada um dos personagens bíblicos, cada um de nós vai não, mas fulano aqui nesse momento demonstrou um extremo equilíbrio emocional, fulano aqui nesse determinado momento foi contundente, o outro foi assertivo, o outro foi direto. Cara, só tem uma história aqui fantástica que você fala aqui, que é de Abigail. A atitude de maturidade de Abigail tornou ela uma rainha. Cara, essa é fantástica, bicho, não é verdade? A mulher larga de um homem tolo para se casar com um rei, não é? Deus abençoe, Thaís. Maravilha, gente. Aplauda o Senhor aí, porque foi bênção mesmo, Thaís. Muito obrigado pela sua ministração. Quantos foram abençoados aqui pela ministração? A Thaís, maravilha. Eu quero pedir aos irmãos que da próxima vez, por favor, não sentem aí atrás, venham para frente. A gente toda vez fala a mesma coisa, é questão de maturidade. O emprego de violência tem a ver com maturidade? Porque eu vou usar de violência da próxima vez. Então, não provoquem a minha imaturidade, por favor. Sentem próximos daqui. Vamos orar, agradecer ao Senhor? Não é? Eu acho que faltou maturidade para a seleção brasileira hoje. Faltou maturidade, jogou nada, né? Mas vamos nessa, né? Glória a Deus. Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, pela ministração abençoada e poderosa que a Thaís nos trouxe, Senhor, sobre essa lição. Ó Deus, que Tu possa continuar abençoando a Tua serva, iluminando, Deus, o seu caminho, tornando, ó Deus, cada vez mais Thaís um atalaia, Senhor, uma mulher de Deus, Senhor, uma professora, Senhor, abnegada, uma professora abençoadora, motivadora, uma pessoa, Deus, que traga para nós, Senhor, sempre ensinamentos ricos, preciosos e transformadores da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por cada um dos irmãos que estiveram aqui nessa noite, aqui na Bereana presencialmente, aqueles que estão assistindo online. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos dado momentos preciosos de aprendizado, de conhecimento da Tua palavra, quando nos reunimos aqui nesse lugar. Muito obrigado, Deus, por tudo, abençoa cada um de nós, leva-nos em paz nos nossos lares, guarda, Deus, as nossas vidas, seja conosco, é o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus, amém. Deus abençoe, Renata Santana, linda, se recupera logo, fica boa, não é? Sepúlveda, o pessoal aí, Deus abençoe. Túlio, meu amigo, pessoal que está assistindo, um abraço, paz. Aí. Minha cara é minha, minha cara normal. Eu tinha falado